E aí, como é que vocês estão? O assunto de hoje ele é um pouco delicado, porque vou falar sobre a elitização dos livros, mangás e HQs, e sobre a queda de compras de livros e a queda de leitores no Brasil, tá? Antes de começar o vídeo, né, eu vou trazer aqui um artigo para ler para vocês, bem rapidinho, tá? Que foi feito pela Publish News, tá? E nesse texto ele fala assim: apenas 16%, prestem atenção, 16% da população brasileira é consumidora de livros, tá? Então, 84% do nosso país não consome livros, tá? Segundo essa pesquisa. Aponta uma nova pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, realizado pela Nielsen Book Data, tá? O primeiro panorama de consumo dos livros foi divulgado nesta quinta-feira, tá? Essa pesquisa é de 2023, tá? Um fator que se consolida, prestem atenção nessa parte, como principal motivo de escolha para compras de livros é o preço. Já eu vou trazer alguns comparativos de preço para vocês aí mais para frente do vídeo, tá? Em diversos aspectos da pesquisa, o preço motivou ou desmotivou as compras. Um assunto que eu venho falando no meu canal há muito tempo é sobre o preço dos materiais, tá? E geralmente o público é muito dividido sobre isso, né? Muitas pessoas defendem os preços e outras pessoas não defendem o preço, tá? Vou aqui para o segundo artigo e depois eu já trago o comparativo dos preços. Eu achei importante trazer esses comparativos porque geralmente quando eu gravo esses vídeos o pessoal fica perguntando: ok, mas você tirou essas informações da onde? E por isso que eu decidi trazer esses artigos para ficar bem explícito, né? O que está acontecendo por conta desse aumento de preços, tá? Uma das coisas que a gente pôde ver aqui foi a queda de compras, né? Dos materiais de livros por conta especificamente de preço. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o país perdeu mais de 4,6 milhões de leitores nos últimos 4 anos. Esse número representa uma queda de 56% para 52% dos leitores. A maior queda foi notada no grupo que possui ensino superior, tá? Então, geralmente, as pessoas que mais adquirem livros, materiais para ler é quem está cursando faculdade, que geralmente precisa ler bastante, principalmente faculdade de letras ou algo que precisa ler bastante, tá? A gente já considera ali que 16% do país consome livros, mas a maioria desses 16% é estudantes, são pessoas que estão cursando faculdades, pessoas acadêmicas, né, desse meio acadêmicos, né? Então aqui ele fala que a maior queda foi notada no grupo que possui ensino superior, tá? Passando de 82% em 2015 para 68% em 2019, tá? Então a queda caiu bastante, tá? A pesquisa detalha que aproximadamente 93 milhões de brasileiros não leram nenhum livro ou nem metade dele. Como vocês podem notar, o motivo realmente, o maior motivo das pessoas não comprarem livros em si é pelo desinteresse no preço do material, né? Geralmente o preço determina muito se a pessoa vai comprar um livro ou não. Quanto mais o preço dos livros sobe, menos atrativo é para o público de menor classe, que é o maior público do nosso país, né? Só pra gente voltar aqui no assunto de que eu não tirei as minhas informações do esgoto, tá? Eu vou aqui trazer um comparativo bem breve para vocês aqui de preços, tá? Em 2014, no Brasil a gente pagava o preço de capa dos mangás, né? Cerca de R$14,90, tá? No material. 10 anos depois, que é hoje, 2024, hoje o preço de capa dos materiais estão custando R$39,90. Um aumento de mais de 100% no preço dos mangás, tá? Isso já ajuda também na queda de compras de materiais, tá? Por conta desse alto aumento de preço, tá? Opções de luxo e os problemas que elas podem ocasionar, tá? A gente vai trazer eu vou trazer um material de algumas editoras brasileiras de mangás, tá bom? E eu vou citar alguns materiais de cada editora, tá? Não vai ser todas as editoras, senão o vídeo vai ficar imenso, tá bom? Mas eu vou começar pela editora Comic Zone, que é uma editora nova, tá? Uma editora que tá começando aí no ramo de mangás, né? E ela publicou o seu segundo mangá aqui no Brasil, né? É um bom dia para um labirinto, tá? É um tema que ele chama bastante atenção, tá? Mas eu não vou nem entrar tanto em detalhes sobre esse material, que não é a ideia do vídeo, mas em si sobre o preço dele, tá? O material ele tá custando R$ 59,90, tá bom? O material possui 208 páginas. Ele meio que é uma ediçãozinha de luxo, mais ou menos, né? Porque ele possui uma sobrecapa, tá bom? Mas fora isso, eu acho que a única coisa demais que ele tem é a própria sobrecapa, tá? E a gente vai jogar aqui em média.
um mangá de 208 páginas, que é um mangá tanco, né? O certo seria a ser pago nele, hoje em dia, o preço de capa seria R$ 39,90, tá? Que é um preço altíssimo. Mas por algum motivo, o preço foi cobrado de R$ 59,90. O verdadeiro motivo disso eu não sei, tá? Eu não acho que só uma sobrecapa seja o motivo de um mangá subir tanto o preço assim. Porque o material ele não tem nada de diferente de um mangá tanco. A única coisa diferente dele é a sobrecapa dele. Não tem nada mais diferente do que isso. O preço do mangá é R$ 59,90, tá? Eu não consigo entender o porquê deste valor, tá bom? É um material que já foi lançado bem caro. E para uma editora que está começando, dá para compreender, né, essa jogada de preço. Porque meio que eles estão tentando jogar o preço tabelado com que as editoras novas estão cobrando, tá? E eu acho que seja o único motivo para justificar esse valor de R$ 59,90. Fora isso, eu não vejo nenhum motivo, tá? Fora isso, eu acredito que o mangá deveria custar o preço, que é o preço sugerido de capa hoje em dia pelas editoras, que é R$ 39,90, tá? Então esse valor de R$ 59,90 é um valor absurdo que não deveria ser cobrado, né? Isso já faz com que muitas pessoas que estavam interessadas em comprar este material já não queiram por conta deste valor. E sobre o valor de R$ 39,90, eu não vou entrar em detalhes porque esse é um valor que eu já disse em outros vídeos, é um valor que eu não concordo, tá bom? Esse preço de capa no material. Só que eu vou usar ele de base para comparar com os tancos de hoje em dia, tá bom? Não é o preço que eu concordo, mas eu vou usar de base. Então assim, a minha base é: os materiais hoje estão custando R$ 39,90, os tancos dos mangás. E esse material aqui, por algum motivo do além, foi cobrado R$ 59,90, que a gente não sabe o porquê. Mas ok, vamos passar para a próxima editora, tá? A gente tem aqui o mangá lançado da Pipoca Nankin, A Princesa do Castelo Sem Fim, tá? Esse material, ele até que tem mais páginas, tá? Ele tem 284 páginas e, se eu não me engano, ele tem sobrecapa também, a única diferença dele. Esse mangá, por ter 284 páginas, é de se esperar que o preço não custe R$ 39,90, tá? Mas ele ainda não deixa de ser um tanco, tá bom? O que a gente espera? Por ter mais páginas, o preço com certeza seria mais alto do que R$ 39,90, tá? A gente vai jogar uma margem aí de preço comparando aí mais ou menos o que deveria custar, tá? Com base no número de páginas. Esse material deveria custar mais ou menos R$ 49,90 ou R$ 50,90, tá? Pelo número de páginas. Porém, esse mangá veio com um preço de capa de R$ 85,90. Da onde foi tirado esse valor de R$ 85,90? Não sei, tá? Esse material não vale esse preço, de jeito nenhum, não vale R$ 85,90. Um material de 284 páginas, tá? Ele só custaria R$ 85,90 se esse material tivesse 400 páginas, tá? Que seria 2 tancos, basicamente. Aí daria para cobrar esse valor de R$ 85,90, tá? Que a gente bota aí o preço de capa R$ 40,90, mais R$ 40,90 vai dar uns R$ 82,00, então arredonda para R$ 85,90. Se tivesse 400 páginas, valeria esse valor, tá? Mas por algum motivo do além, esse mangá chegou a valer R$ 85,90. Não vou me aprofundar nesse assunto, mas tá aí o preço para vocês. A gente vai para outra editora, que é a editora JBC. Foi lançado o mangá Sensei Hakusho, tá? O preço de capa dele sugerido foi de R$ 64,90. O mangá possui 232 páginas, ele não possui sobrecapa, ele só tem orelhas, se eu não me engano, tá? Eu tenho esse material. E ele não tem nada de luxo, tá? É só uma edição comum, só veio marca-página e nada demais. 232 páginas, preço de capa R$ 64,90, tá? Ele não deixa de ser um tanco, então assim, ele só tem mais 30 páginas do que um tanco normal, tá? O preço de capa sugerido que eu daria pra ele é R$ 44,90, já que ele tem um pouco mais de páginas, né? Porém, um preço de R$ 64,90 que também não se justifica e a gente não sabe o porquê que veio este valor, tá bom? Não vou atrelar muito nesse assunto, tá? Mas tá aí o preço pra vocês que a gente não entende o porquê desses preços. A gente vai pra outra editora que é bem famosa aqui, tá bom? E a gente vai falar sobre um material que ela publicou e que teve muita polêmica, tá? Sobre os tancos dessa editora eu cheguei a pesquisar, mas não achei nenhum tanco que ultrapassasse o valor do preço de capa de R$ 40,90, tá? Então, para poder deixar justo aqui e trazer todas as editoras, eu trouxe um material que teve uma polêmica. A editora Panini, a gente vai falar sobre a caixa especial do Ataque dos Titãs. Nessa caixa especial, ele vem o volume 2 em 1 do volume 8 de Ataque dos Titãs, tá? Junto com uma caixa. E essa caixa vem 2 postais exclusivos e uma flâmula do brasão da divisão do reconhecimento, tá? De brinde.
O valor cobrado, R$ 199,90. Então vamos para os comparativos, tá? O preço de capa do Ataque dos Titãs 2 em 1 está custando R$ 69,90. A gente vai atrelar esse valor junto com o preço da caixa. A caixa ela é bem simplesinha, não tem nada demais, tá? E junto com a caixa vem 2 postais e um brasão da divisão do reconhecimento. Tá? O maior motivo dessa repercussão foi o porquê lançar essa caixa, já que não faz nenhum sentido lançar um volume separadamente, né, que é um volume 8, que não tem nada a ver, eu acho, né. Se fosse um volume 1, eu acho que teria até mais motivo para poder lançar essa box, mas foi lançado num volume bem aleatório, que é o volume 8, então ninguém tava esperando, e a maior pergunta foi o porquê de ter lançado isso. E aí vai ter o questionamento de, pô, mas se você não quer, não compra. Sim, tem esse questionamento de se você não quer, não compra, só que a gente queria entender o porquê de lançar isso aqui, tá? O porquê de lançar isso aqui, já que a gente sabe que os preços dos materiais já estão afetando nas nossas compras. Então, por que lançar um produto de R$200 para precisar adquirir ele? E a gente vai para a última editora aqui, tá? Eu trouxe ela aqui, que é a editora Conrad, tá? Que ela voltou a publicar mangás. E o mangá que ela lançou foi o Nas Montanhas do Terror. Possui 192 páginas com um preço de capa R$ 54,90. Mais uma pergunta que de onde foi retirado esse valor e o que justifica ser esse valor, tá? Esse vídeo foi mais para se questionar o porquê desses valores e o porquê que a gente paga esse valor nesses materiais, se realmente vale a pena pagar esses valores, tá? Mas peço nesse momento que tenham materiais de acessibilidade pra gente, que é o maior público de materiais desse tipo, né? Tenham preços justos, e para quem é o pessoal colecionador que prefere edições luxuosas, também tem as edições deles, né? Claro, a gente que possui materiais mais simples, que é o maior público, tenha preferência nesses tipos de materiais, porque tem materiais que não fazem sentido serem lançados em edições de luxo. Então é isso, fica a reflexão aí pra vocês no final do vídeo e comentem o que vocês acham das informações que eu trouxe pra vocês. Não esquece de ver nossos links, se tornar membro do canal, se inscrever e deixar like. Vejo vocês na próxima e valeu, falou!